Vamos lá, então. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a nossa terceira sessão, né, da DPVSA 2020. E nessa terceira sessão aqui nós teremos a palestra dos professores Daniel Palomino e Guilherme Correia, que vão fazer a palestra intitulada Enabling Visual Signal Coding Systems from Algorithms to Hardware Solutions. Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre as short bios aqui, né, do professor Daniel Palomino e do professor Guilherme Correia. Então, o professor Daniel Palomino, ele é professor aqui da Universidade Federal de Pelotas, né, do Centro de Engenharias, desde 2014. Ele também é membro do VTech, né, do Video Technology Research Group, e do GASSI, Group of Architectures and Integrated Systems, dos dois grupos aqui da Universidade Federal de Pelotas. Ele concluiu o seu mestrado em 2013, seu doutorado em 2017, ambos no PPGC da URGS. E o professor Daniel, ele vem atuando, então, em arquiteturas, em sistemas eficientes, né, do ponto de vista energético e de dissipação de calor também, sistemas embarcados e FPGAs. E o foco principal da pesquisa vem sendo na exploração de soluções nos diferentes níveis. Eu estou fazendo tradução simultânea, tá, pessoal? Por isso que estou lendo meio devagar aqui, mas é porque a short bio está em inglês. Então, explorando soluções em diferentes níveis, né, em diferentes camadas, né, da computação, tanto hardware quanto software, e possibilitando, então, sistemas de codificação eficientes para as novas tecnologias, como o HD, vídeos omnidirecionais, 360 e light fields, tá? O professor Guilherme Correia também é professor aqui da Universidade Federal de Pelotas, só que lotado aqui no Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Ele também é membro do VTech e do GASSI. O professor Guilherme Correia fez seu mestrado na URGS e o seu doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, concluiu em 2015. Os tópicos de interesse do professor Guilherme são algoritmos de compressão de sinal, né, redução de complexidade para codificação de vídeo ou transcodificação de vídeo, né, uso de técnicas de machine learning nesse contexto, né, e projeto de sistemas digitais para multimídia também. Bom, então essa é uma breve introdução aqui aos perfis dos professores Daniel Palomino e Guilherme Correia, que eu tenho orgulho de dizer que são meus colegas de laboratório, né, e meus amigos também. Então, professores, agora a palavra está com vocês, para vocês fazerem sua palestra. Muito obrigado, Marcelo. Na verdade, a gente dividiu um pouco essa nossa palestra, né, então uma parte eu vou falar e depois o Guilherme vai falar também. Então, a nossa palestra, né, Enabling Visual Signal Coding Systems from Algorithms to Hardware Solutions. Na verdade, o nosso objetivo aqui é mostrar, né, os desafios e as pesquisas que a gente tem realizado dentro do nosso grupo, do VTech. Primeiramente, então, eu vou começar falando um pouco sobre, né, quem somos nós no grupo. Né? Nós estamos vinculados à Universidade Federal de Pelotas, né, do Brasil, para quem não sabe, né? Então, dentro da Universidade Federal de Pelotas, a gente tem o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que é uma das unidades que fazem parte da organização estrutural da universidade. E dentro do CDTEC, onde está o programa de pós-graduação em computação, onde eu e o professor Guilherme temos mais atuado como orientadores, né? E o nosso grupo, né, que faz pesquisas relacionadas com sinais visuais, está dentro do PPGC e do CDTEC, né? Então, aqui tem um mapinha só mostrando, né, para quem não sabe, onde nós estamos localizados, né, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Aqui é a cidade de Pelotas, e o nosso campus, onde a gente trabalha, fica no campus chamado de Campus Anglo, né? Então, é lá que está sediado o grupo do VTech. Aqui tem algumas fotos. Na verdade, a Universidade Federal de Pelotas ela tem uma organização geográfica espalhada pela cidade, né? Então, ali as duas primeiras imagens são, de fato, o Campus Anglo, imagens do Campus Anglo, que é onde o VTech está localizado geograficamente. No total, então, dentro do VTech, nós somos 5 professores, né? O professor Bruno Zatti e o professor Luciano Agostinho, que são general chairs desse evento, da escola.
E o professor Marcelo, que é o nosso chair aqui desta sessão, né, mais eu e o professor Guilherme Corrêa, então coube a nós fazer essa apresentação, né, do nosso grupo, porque nós temos no total 24 alunos de doutorado, 12 alunos de mestrado e 14 alunos de nível de graduação, né, os cursos de graduação da universidade, que trabalham dentro do nosso grupo, todos eles em diferentes linhas, né, com o objetivo de habilitar sistemas de codificação de sinais visuais, que é o título da nossa palestra. Bom, aqui tem uma foto recente que a gente tirou com o grupo, né? Na verdade, aqui não estão todos os membros do grupo, é muito difícil reunir todo mundo, até pela quantidade de pessoas que fazem parte do grupo é muito grande. Cresceu muito ao longo dos últimos anos, mas essa foi uma das fotos que a gente conseguiu fazer no ano passado, na verdade, com o Campus Anglo aí sendo o cenário. Bom, o nosso grupo, então, a gente não trabalha sozinho, né, dentro da Universidade Federal de Pelotas, são várias das linhas de pesquisa que a gente trabalha contam com colaboração nacional e internacional, obviamente, principalmente nacional, né, com várias universidades e institutos federais fazendo parte né, trabalhando com a gente nas linhas de pesquisa que a gente trabalha. E do ponto de vista internacional, né, acho que a gente pode dizer que em Portugal está sediado os principais colaboradores atualmente no grupo, né, do ponto de vista de quantidade de trabalhos que a gente tem conseguido realizar de maneira colaborativa, publicado artigos e também projetos financiados em andamento, né. Mas também nós temos outros colaboradores, né, de pesquisa em outros países também. Bom, esse slide aqui, na verdade, né, é para ressaltar que o nosso grupo está sempre aberto a receber novos alunos, né, seja do ponto de vista de graduação ou alunos principalmente de pós-graduação. Todos os 5 professores que fazem parte do grupo recebem anualmente alunos de mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em computação, né, através dos editais de seleção. E quem tiver interesse em saber mais informações de detalhes, como ingressar no nosso grupo, né, trabalhar com as linhas de pesquisa que a gente vai apresentar hoje, pode acessar essa página. A gente tem uma página também no Facebook, onde a gente costuma divulgar enfim, fazer alguma divulgação, né, do ponto de vista científico do que a gente tem feito no grupo. Bom, essa palestra, então, está dividida em 3 partes principais. Tá? A primeira vai tentar destacar um pouco dos desafios que motivam as linhas de pesquisa que a gente tem no grupo. A segunda parte vai falar das soluções que a gente adota no nível dos algoritmos para realizar a codificação de sinais visuais. E a terceira vai falar um pouco das soluções que a gente aborda no nível de sistema. Isso mais ou menos significa, né, que a gente está pensando um pouco na plataforma de hardware, né, no sistema de hardware, onde as aplicações de codificação de vídeo vão ser executadas. Então, a gente tem... a gente pode dizer que essas 2 linhas são as principais dentro do grupo, né, as linhas mais macro. Bom, vamos começar a primeira parte, então, que são os desafios que motivam a nossa pesquisa, né? Na verdade, não é novidade para ninguém, né, que com os recentes avanços da capacidade de processamento dos dispositivos, né, a quantidade de aplicações que lidam com dados multimídia, e no nosso caso especial, do nosso grupo, né, que a gente está mais preocupado com dados multimídia visuais, cresceu rapidamente nos últimos anos, né? E a complexidade dos dados visuais, na verdade, né, tem crescido consideravelmente. Além dos vídeos de alta resolução, né, como 4K e 8K, também estão surgindo vários outros tipos de representação, inclusive o pessoal vai poder ter a chance de vislumbrar em outras palestras que ainda estão por vir, né, dentro da escola. Outros tipos de representação que também objetivam aumentar a imersão do usuário para as aplicações que lidam com sinais visuais. E isso abre um grande espaço, um enorme espaço para o desenvolvimento de aplicações novas, né, como, por exemplo, realidade virtual e realidade aumentada. E nesse sentido aqui a gente já pode destacar, né, o primeiro problema que está relacionado com lidar com dados visuais, né, que é a quantidade de dados necessários para representar dados visuais, principalmente considerando esses novos tipos de mídia. Essa maior quantidade de dados aumenta a necessidade de compressão eficiente. Isso porque a gente quer lidar com essas, né, a gente quer manipular aplicações com esses novos tipos de sinais visuais nos nossos dispositivos, né, onde às vezes a gente tem principalmente restrição, né, com relação à largura de banda e transmissão. Então, por isso, a compressão desses dados, a compressão eficiente desses dados é de vital importância para que essas aplicações tenham sucesso. Bom, mas o objetivo
principal da codificação de sinais visuais, né, é minimizar a quantidade de dados para representar essas informações, maximizando a qualidade e a experiência, né, do usuário. De certa forma, esse objetivo vem sendo alcançado, né, se a gente considerar principalmente vídeos tradicionais de duas dimensões, né, com as ferramentas de codificação que são propostas nos novos codificadores, né, como o AV1 ou os padrões de codificação VLC. Né, essa eficiência de codificação vem sendo alcançada. Qual é o problema, né? O problema é que essa eficiência de compressão ela é alcançada ao custo de uma alta complexidade computacional, que é trazida pelas novas ferramentas de codificação. E essa alta complexidade computacional é um problema quando consideramos dispositivos com restrições nos seus recursos computacionais, né? Memória e processamento, principalmente, e também, né, com restrições com relação à energia, né, quando os dispositivos são alimentados por bateria. Eu acho que a gente pode concordar, né, que o que a gente quer, no final das contas, é ter todas essas aplicações lidando com esses dados nos nossos dispositivos alimentados por bateria, né, como tablets e smartphones. Bom, mas de onde vem a complexidade, né, computacional dos processos de codificação de sinais visuais, né? Em primeiro lugar, ele vem da complexidade dos próprios dados, né? A constante demanda por mais qualidade de experiência, o que a gente tem visto é que, por exemplo, a resolução dos vídeos tradicionais está aumentando de maneira considerável, né? E, além disso, os vídeos de alta resolução, além de trazerem mais dados, né, para serem processados e codificados, eles acabam exigindo também mais dados em uma outra dimensão, que é na taxa de exibição de quadros por segundo, para que a gente tenha a sensação de movimento, né? No caso de outras mídias, né, nós também temos a representação utilizando light fields, por exemplo, que é uma representação que captura uma cena com diversos sensores para capturar a incidência de luz através de vários ângulos, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem de light fields. Isso permite que as aplicações, por exemplo, façam troca de foco e troca de ponto de visualização, por exemplo, né? Aqui a gente tem uma outra imagem de um light field. É importante mencionar que essas duas imagens são uma captura, né, através de diversos sensores. Então, essa sensação de movimento não é que isso aqui é um vídeo, né? Na verdade, é troca de pontos de vista. Outro tipo de representação que também está aparecendo, acho que principalmente o professor vai ter uma palestra que vai lidar com isso, que vai falar sobre essa tecnologia mais específica, né, que é a representação através de números de pontos, onde a informação visual é basicamente representada por uma posição geométrica de cada ponto, né, na imagem, e também por atributos como informação de cor, por exemplo, né? A ideia de número de pontos nos dá a possibilidade, né, de navegar sobre o ambiente que foi capturado, né, dos números de pontos que foi capturado. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma nuvem de pontos dinâmica, que seria o equivalente a um vídeo, hoje em dia, né? E aqui tem também um vídeo que mostra uma interação entre dois caras aí, onde, na verdade, um deles está na sala e o outro não está, o outro está sendo projetado por uma captura que foi feita com um nuvem de pontos. Bom, mas além da complexidade, né, a complexidade computacional, além dela vir da quantidade grande de dados que a gente está manipulando hoje em dia com essas novas mídias, a principal fonte, né, da alta complexidade vem dos sistemas de codificação de sinais visuais, né? Principalmente das ferramentas de compressão. Ao longo dos anos, as ferramentas foram ficando mais complexas, né, principalmente para atender essa necessidade de eficiência de compressão, né, ou seja, reduzir mais quantidade de bits mantendo ou até aumentando a qualidade visual, e assim permitir que os novos tipos de mídia possam ser utilizados com sucesso nas aplicações, né? A gente tem um gráfico que mostra alguns padrões e codificadores que foram sendo desenvolvidos ao longo do ano, e, na verdade, o que a gente nota é que eles estão aumentando a eficiência de compressão, né, conforme as gerações de padrões vão andando, mas isso é um custo alto com relação à complexidade, né? E a complexidade dentro dos codificadores, o processo de codificação, né, tem basicamente duas ferramentas principais que influenciam a complexidade computacional. Uma coisa que é importante mencionar, né, para o resto da nossa fala, é que, obviamente, né, a pesquisa do nosso grupo começou mais com vídeos 2D. Então, muitos dos exemplos que a gente vai ver aqui vão ser codificadores para vídeos 2D. Tá? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, na figura da direita, onde tem ferramentas para codificação de vídeos, considerando vídeos 2D, e também essa figura aqui, né, que a gente está mostrando
estrutura de particionamento. Então, a complexidade computacional dentro das ferramentas de compressão, elas vêm basicamente dessas duas partes, né? A primeira é a quantidade de particionamentos possíveis para realizar o processo de codificação, né? Que define os tamanhos de blocos permitidos para realizar a codificação. Então, quanto mais possibilidades tiver, mais complexo vai ser o processo nesse nível. E depois tem a complexidade de cada ferramenta de codificação que é aplicada a cada um dos particionamentos. Então, por exemplo, nós podemos pegar ali a imagem das ferramentas de codificação. Uma delas é a Intra, a predição Intra. E, na verdade, só dentro da predição Intra existem várias possibilidades de realizar o processo de predição Intra. E se a gente considerar um possível particionamento ali à esquerda, todos aqueles blocos em cinza, né, precisam ser codificados considerando todas as possibilidades previstas dentro de cada uma das ferramentas, né, nesse aqui, a predição Intra, e realiza a codificação de um bloco utilizando informações dos blocos vizinhos, né? E no caso da predição Intra, existem esses diversos modos de realizar essa codificação, né, dentro dos blocos. Por exemplo, essa é uma imagem que ilustra os modos presentes no padrão HEVC, onde existem 35 modos diferentes de realizar a predição Intra. E se a gente considerar uma combinação, né, entre todas as quantidades de tamanhos de bloco possíveis e particionamentos, e um particionamento, e todas as quantidades possíveis de modos dentro de cada uma das ferramentas, né, a gente pode visualizar que a combinação de todas elas é gigante. E considerando que todas essas opções ainda têm que ser avaliadas, né, para que a melhor, em termos de bitrate lá, né, em termos de quantidade de dados e de qualidade seja escolhida, a complexidade computacional, né, é fácil visualizar que a complexidade computacional desse processo é bastante grande. Bom, então, nessa perspectiva, né, levantando como a principal motivação das linhas de pesquisa dentro do nosso grupo é a alta complexidade computacional do processo de codificação dos sinais visuais, né, a gente montou esse mapa conceitual tentando separar mais ou menos as linhas de atuação do nosso grupo. O VTech, ele atua sobre diferentes tecnologias de vídeo, né, então, imagens, vídeos 3D, vídeos 360, níveis de pontos e light fields, né, que são todas as tecnologias atuais que a gente vem trabalhando no grupo. E nós temos basicamente duas linhas de atuação, uma que atua mais no nível dos algoritmos e outra que atua mais no nível dos sistemas, como eu tinha falado lá no início. E cada uma dessas linhas de atuação abre outras linhas, né? Então, na verdade, o que a gente vai falar no resto da nossa palestra é justamente tentar mostrar um pouco dos trabalhos que a gente tem feito em cada uma dessas linhas que está representado nesse mapa conceitual. Então, na linha de algoritmos, na linha de soluções no nível dos algoritmos, eu vou passar a palavra para o professor Guilherme, para que ele dê mais detalhes. Vamos fazer o sheet aqui. Deixa eu ver se estou alinhado. Também, então, não tinha falado ainda, boa tarde para vocês aí. Que daqui a pouquinho vai ser noite. Então, eu vou continuar agora a fala, voltando então a atenção mais para soluções em nível algoritmo. Como o Daniel falou, a gente tem dentro do VTech duas linhas principais de atuação, que são as soluções baseadas em nível algorítmico e as soluções baseadas em nível de sistema. E eu vou focar então nessa parte da palestra um pouco nos trabalhos que a gente tem desenvolvido no nível de algoritmo, tá? Então, eu vou passar aqui, nessa apresentação, eu vou passar brevemente pelas principais metodologias que a gente tem empregado no nosso grupo para atingir os objetivos específicos no nível algorítmico. E não necessariamente, a ideia é que não é focar especificamente nas tecnologias de sinal visual que a gente utiliza, tá? A ideia aqui é focar mais nas metodologias empregadas para desenvolver essas soluções no nosso grupo, ao invés de focar nas tecnologias de como funciona, por exemplo, a codificação de vídeo 2D, 3D, 360 e assim por diante. Vamos focar mais do ponto de vista da metodologia. Então, dentro dos trabalhos, dentro das soluções de nível algorítmico do nosso grupo, a gente tem alguns trabalhos no nível de redução e controle de complexidade. A gente tem também alguns trabalhos para desenvolvimento de ferramentas, novas ferramentas de codificação. A gente também tem alguns trabalhos no nível de avaliação de qualidade,
de vídeos e número de pontos, e etc., avaliação de qualidade em geral. E a gente ainda tem também trabalhos voltados para análise da eficiência de codificação e da complexidade computacional dos algoritmos e dos padrões de codificação de sinais visuais que a gente trabalha no nosso grupo, bem? Então, vou começar falando dos trabalhos de análise de eficiência de codificação e de complexidade. Esse tipo de trabalho é muito importante no nosso grupo porque esses trabalhos permitem que a gente possa focar depois os nossos trabalhos de redução de complexidade, de controle de complexidade, naquelas ferramentas, nos processos, nas etapas do processo de codificação de sinais visuais que tem maior impacto, tanto na eficiência de codificação quanto na complexidade, certo? Então, esses trabalhos de avaliação de eficiência de codificação e de avaliação de complexidade permitem que a gente foque nos pontos críticos dos processos e permite que a gente possa focar os nossos esforços de pesquisa para maximizar os resultados que a gente tenta atingir. Então, a gente tem feito vários tipos de análise para codificadores e decodificadores de vídeo. Por exemplo, aqui eu estou mostrando nesses 3 bullets aqui desse slide, eu estou mostrando trabalhos para análise de codificadores de vídeo 2D. Então, por exemplo, aqui eu só vou pincelar um pouquinho dos resultados para vocês terem uma ideia do tipo de análise que a gente faz. Por exemplo, esse primeiro trabalho aqui mostrou, na época que nós fizemos, ele mostrou que o codificador HIVC é 5 vezes mais complexo que o codificador H264. O segundo trabalho que eu estou mostrando aqui, no segundo bullet, mostra que o VVC é de 4 a 13 vezes mais complexo que o codificador de vídeo HIVC. Para quem não conhece o HIVC e o VVC ainda, já ouviu falar, mas pouco, são codificadores de vídeo 2D, tá? Que eu estou falando aqui. E o terceiro aqui mostrou que o AV1 é até 14,6 vezes mais complexo que o codificador HIVC. E em todos esses trabalhos, além de comparar os codificadores, como vocês podem ver aqui, o primeiro está comparando o HIVC com o H264, o segundo está comparando o VVC com o HIVC. Então, além de comparar os codificadores do estado da arte, a gente sempre tenta identificar, a gente busca identificar quais são as operações mais complexas dos processos de codificação e de decodificação nesses novos padrões, os codificadores lançados. Primeiro, para tentar entender os codificadores e aí poder focar os nossos esforços de pesquisa nesses mais complexos, nesses pontos mais complexos. Agora, já esses outros 2 pontos aqui, 2 trabalhos, focam na análise de eficiência de codificação e de complexidade de codificadores de vídeo 3D e de codificadores de nuvem de pontos. Então, nesse primeiro trabalho que eu mostro aqui, a gente, por exemplo, percebeu que o codificador 3D HIVC é 2,75 vezes mais complexo que o codificador HIVC de vídeo 2D em média. No segundo trabalho que eu mostro aqui, a gente faz uma comparação entre 2 codificadores de nuvem de pontos, e a gente está mostrando aqui que o TMC2, que é um codificador de nuvem de pontos baseado em vídeo, em codificação de vídeo, ou seja, ele faz uma transformação da nuvem de pontos para vídeo, para poder codificar. É até 26 vezes mais complexo que o PCC, que foi o codificador de nuvem de pontos que a gente usou como referência nesse trabalho. Tá? Também a gente chegou a outras conclusões com essa análise, como, por exemplo, aqui nesse trabalho a gente concluiu que o TMC2 é a melhor opção para codificar textura, em termos de qualidade, e o PCC, que era o software que a gente usou, que a gente estava usando para a codificação de nuvem de ponto em 3D, mesmo em 3 dimensões, é a melhor opção se a gente tem como objetivo uma informação de geometria de alta qualidade. Então, são outros tipos de análise que a gente faz dentro do trabalho de análise de complexidade de codificadores e também de decodificadores. Aqui eu só mostrei codificadores, mas também pode ser feita essa análise para decodificadores. Bom, então essas análises de complexidade e da eficiência de codificação que a gente realiza podem ser vistas, como o Daniel falou também, de 2 perspectivas, sobre 2 perspectivas. A gente pode fazer uma análise orientada ao particionamento, ou a gente pode fazer uma análise da eficiência de complexidade dos codificadores de sinais visuais, orientada às ferramentas de codificação. No primeiro caso, a gente tenta observar, tenta descobrir qual é o impacto de utilizar diferentes possibilidades de particionamento. Para quem não sabe o que é um particionamento, na verdade, para quem não sabe o que é um particionamento, é um agrupamento de pixels em blocos. Então, a gente tem um bloco de, por exemplo, nessa figura à esquerda, de 128 por 128 pixels, e a gente quer dividir esse bloco em blocos menores para que a gente consiga uma melhor eficiência de codificação. Dependendo do tamanho do bloco que a gente está usando para uma determinada região da imagem, a
a gente consegue uma eficiência de codificação melhor ou pior, tá? Consegue adaptar a predição intra ou a predição interquadros para ter um melhor ou pior resultado, por exemplo. Então, a gente analisa, nesse primeiro tipo de análise, a gente tenta observar qual é o impacto de utilizar diferentes tamanhos de particionamento, tamanhos de bloco, na eficiência de codificação e também na complexidade dos codificadores. No segundo caso, que é o da direita, que é a análise orientada às ferramentas, desculpa. Não sei como. No segundo caso, que é a análise orientada às ferramentas, a gente tenta descobrir qual é a contribuição de cada um desses módulos. Então, vejam aqui na figura da direita, a gente tem vários módulos conectados que compõem um codificador de vídeo híbrido genérico. Tá? Aqui não é nenhum codificador específico, não é nem HRC, nem H264, mas é um codificador de vídeo híbrido genérico, que é o tipo de codificador que a maioria dos codificadores de estado da arte se baseia hoje em dia. Então, aqui a gente tem a predição interquadros, predição intraquadro, transformada, quantização, codificação de entropia. São esses módulos que compõem o codificador de vídeo, ou de sinais visuais, aqui falando genericamente, né? E a ideia aqui é descobrir qual é dessas ferramentas que tem o maior impacto na codificação. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um trabalho específico, que é um mais recente, foi publicado no LASCAS desse ano. E nesse trabalho, a gente apresenta uma análise para o novo codificador de vídeo VVC. Esse trabalho apresenta uma análise, tanto a análise orientada a particionamentos, quanto a análise orientada às ferramentas. Tá? E na análise orientada a particionamentos, a gente pode ver, na figura da esquerda, que, por exemplo, a maior área dos vídeos é codificada com blocos grandes, de tamanho 128 por 128. Eu circulei aqui em vermelho, 42,8% da área do nosso quadro é codificada com blocos de tamanho 128 por 128. Apesar disso, a figura da direita está mostrando que esse tamanho de bloco, 128 por 128, não representa um grande tempo de processamento da codificação do vídeo. Tem blocos de tamanhos menores, como vocês podem ver no início desse gráfico aí da direita, outros tamanhos de blocos que, apesar de serem menos escolhidos, eles representam um tempo de codificação muito maior. Então, isso é uma conclusão importante que esse trabalho mostra, que, eventualmente, se a gente quiser reduzir a complexidade do codificador VVC, vale mais a pena a gente focar nos blocos de tamanho pequeno, ao invés de focar em reduzir a quantidade de blocos de tamanhos grandes, ou focar em blocos de tamanhos grandes. Para quem não entendeu essa análise que eu mostrei no slide anterior, o que a análise, o que essa análise tenta fazer é simplesmente verificar em cada quadro, então aqui eu estou mostrando um quadro para vocês, umas pessoas caminhando na rua, em cada quadro qual é a área, codificada com cada tamanho de bloco permitido no codificador de vídeo. Então aqui eu tenho esse quadro e agora aqui eu tenho a área do vídeo pintada com diferentes cores para diferentes tamanhos de bloco. Então, em amarelo são os blocos grandes, em laranja são os blocos um pouco menores, em verde um pouco menores, e em azul são os menores blocos possíveis que o codificador permite. Então, notem que as zonas mais heterogêneas nessa imagem, que são as zonas com mais detalhe, e zonas onde as pessoas estão se movendo, provavelmente no vídeo, isso aqui é uma imagem, mas é uma imagem que faz parte de um vídeo, tá? As pessoas estão caminhando na rua. Então, essas zonas com mais textura e com mais movimento, precisam geralmente de blocos menores, blocos com grão mais fino. Enquanto que áreas mais homogêneas, que são as áreas estáticas ou as áreas que não apresentam muita variação na textura, podem ser codificadas com blocos maiores. Então, esse é um tipo de resultado que essas análises trazem. E esse gráfico aqui, essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, colorida, mostra também que o resultado dessas análises também é muito dependente do conteúdo. De forma que, se a gente faz uma análise desse tipo, a gente precisa realizar uma análise com uma quantidade bastante representativa de vídeos. Não adianta fazer só com um vídeo, porque um vídeo não é necessariamente representativo para todas as possibilidades de vídeo que existem no mundo, né? Então, a gente tem que pegar um dataset com bastantes vídeos para fazer uma análise que seja minimamente representativa. Bom, essa é a segunda parte da análise que a gente apresenta nesse trabalho, e agora do ponto de vista das ferramentas de codificação. Eu não vou entrar em detalhes nesses gráficos aqui para mostrar os resultados específicos, se vocês quiserem podem procurar o artigo também, mas aqui o que eu quero mostrar é que a gente está gastando mais tempo, se vocês olharem o gráfico aí à direita, os gráficos à direita, a gente está gastando mais tempo
na ferramenta chamada ME, que se chama estimação de movimento. Aqui na figura da direita, então, vocês podem ver que a etapa ME, que é essa que está pontilhada, representa 35% do tempo de codificação do codificador. E a MC, que é a compensação de movimento, que é uma outra etapa do codificador de vídeo, representa 23,4%, 26,5% do tempo de codificação. Essas duas ferramentas compõem a predição interquadros, que é uma das etapas a etapa geralmente mais complexa do codificador de vídeo. E na figura da esquerda, eu pintei os módulos com cores mais quentes para os módulos mais complexos. Então, o Inter é o mais complexo de todos, está vermelho. O Intra está em laranjinha ali, porque não é tão complexo, mas ainda é complexo. E assim por diante, até a codificação de entropia, que é o menos complexo de todos nessa análise, que está em azul fraquinho ali. Certo? Então, como eu falei antes, essa análise é muito importante, porque olhando agora para essa imagem da esquerda, a gente consegue observar onde que a gente deve focar os nossos esforços de pesquisa. Por exemplo, a partir do que a gente está vendo aqui, a gente sabe que vale mais a pena focar a pesquisa na redução de complexidade da predição Inter do que focar, por exemplo, na codificação de entropia, que não é tão complexa assim. Não adianta a gente gastar muito tempo fazendo estratégias para reduzir a complexidade na codificação de entropia, se no fim a gente vai ter um impacto muito pequeno na complexidade geral do codificador. Certo? Com essas análises todas, para fazer essas análises baseadas nas ferramentas, orientadas às ferramentas, a gente geralmente usa uma ferramenta de software profiling, por exemplo, o GProf, que auxilia a verificação do tempo de execução de cada uma das funções que compõem os nossos codificadores de vídeo de referência que a gente usa. Tá? Bom, então isso é só para fechar esse primeiro conjunto de trabalhos, isso fecha o nosso primeiro conjunto de trabalhos que a gente faz na VTech, que são as análises de eficiência de codificação e de complexidade. Agora eu vou entrar nos trabalhos, acho que é o maior grupo de trabalhos que a gente tem no grupo, pelo menos do ponto de vista das soluções de nível algoritmo, tá? Algoritmo, que são as soluções de redução e controle de complexidade. Essas soluções de redução e controle de complexidade a gente costuma dividir em soluções heurísticas, meta-heurísticas e baseadas em machine learning. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Bom, assim como na análise de complexidade, na redução de complexidade, nos trabalhos de redução de complexidade, a gente também pode focar bastante nas estruturas de particionamento ou nas ferramentas de codificação, porque, como a gente falou, como eu falei, o Daniel também já falou, são as duas frentes principais de aumento de complexidade, de introdução de complexidade nos codificadores de vídeo e de sinais visuais em geral. Então, como o Daniel já falou um pouco também, mas só para exemplificar, imaginem aqui que o codificador, seja ele de imagem, de vídeo ou de qualquer outro tipo de sinal visual, precisa particionar os quadros em blocos de 2 ou 3 ou mais dimensões, dependendo se eu estou falando de vídeo 2D, 3D, para que esses blocos sejam então processados pelas ferramentas que compõem o codificador. Então, essa árvore aqui à direita, estou mostrando uma árvore de particionamentos, mostra o processo de particionamento de um bloco de 64 por 64 pixels. Esse particionamento aqui, nessa figura, ele já está escolhido, que são essas folhas em cinza aqui. Já foi definido o particionamento. Mas como é que o codificador chega nessa árvore de particionamento? Como é que ele define essa árvore de particionamento? Uma forma possível de definir essa árvore de particionamento, e a mais eficiente de todas do ponto de vista da eficiência de codificação, ou do ponto de vista da compressão, é testar todas as possibilidades de árvore de particionamento possíveis, ou seja, todas as árvores que podem ser montadas para cada bloco de 64 por 64 pixels, e então, aí sim, depois de testar todas as possibilidades, escolher aquela que retorna a melhor compressão possível. Ou seja, a árvore que resulta na melhor relação custo-benefício entre taxa de bits e qualidade. Sempre um custo-benefício entre taxa de bits e qualidade. O problema é que a complexidade nesse processo é gigante, né? Se a gente quiser fazer esse teste de todas as possibilidades, a gente vai ter uma complexidade gigante para definir o melhor particionamento. Então, a gente tem feito vários trabalhos, tem desenvolvido no grupo vários trabalhos que buscam reduzir ou limitar a busca pelo melhor particionamento. Uma heurística possível, que foi aplicada nesse primeiro trabalho aqui, que está nesse slide, consiste em verificar, na verdade, os blocos vizinhos, é uma heurística bem simples, verifica nos blocos vizinhos, então ali naquela figura o C é o bloco atual, C de current, bloco atual. Então a heurística consiste em olhar para os blocos vizinhos, o A1, o A2, o A3, o A4, espacialmente vizinhos no mesmo quadro, e também vizinhos nos quadros vizinhos, o A5 e o A6, os blocos A5 e A6,
e tentar copiar ou usar esses blocos como indicativo de melhor particionamento para o bloco atual. Então, ao invés de testar todas as possibilidades de particionamento para o bloco C, aquele bloco atual ali, eu vou olhar para os vizinhos e vou tentar copiar deles ou tentar usar os particionamentos que eles fizeram, que eles escolheram, como dica para o bloco atual. Isso é uma estratégia muito usada em vários trabalhos. Tá? Nesse caso aqui, essa estratégia reduziu 40% a complexidade do codificador HVC, com um impacto de 1,36% na eficiência de codificação. E quando eu mostro BD rate mais 1,36%, quer dizer que a taxa de bits aumentou 1,36%. Ou seja, piorei 1,36% a compressão. Então, um número positivo para BD rate é sempre um valor ruim para a gente. Mas, vejam, a redução de complexidade foi 40% para um custo em eficiência de compressão de 1,36% apenas. Tá? Outra estratégia na mesma linha foi aplicada para vídeos 360, que eu mostro aqui nesse segundo tópico. Tá? Vídeos 360, vocês já devem ter visto em outros aplicações, tipo o Facebook tem, Instagram acho que também tem. Nos vídeos 360, existe uma particularidade, porque no vídeo 360, para ser codificado, antes de ser comprimido, ele precisa ser planificado. E essa planificação faz com que a região dos polos, se vocês olharem para essa imagem da direita aqui, da planificação, faz com que as regiões dos polos fiquem espichadas verticalmente. E aí isso ajuda, horizontalmente. E isso ajuda a definir alguns tamanhos de bloco e formatos de bloco que são escolhidos com maior frequência. Vejam que os polos superior e inferior, a parte de cima e a parte de baixo da imagem planificada, ela está esticada. Então, pode ser que alguns tamanhos e formatos de bloco sejam mais escolhidos com maior frequência nessas regiões. Então, sabendo disso, a gente pode limitar quais são os tamanhos que são escolhidos ou que são procurados, os tamanhos que são testados naquelas regiões polares, ao invés de testar todas as possibilidades possíveis. Então, nesse trabalho, uma redução de até 24% na complexidade foi atingida e a taxa de bits aumentou só 0,11%. Isso tudo são soluções baseadas em heurística. Tá? Esse tipo de solução baseada em heurística também pode ser aplicado para outros trabalhos, não só de codificação, mas também, por exemplo, trabalhos de transcodificação de vídeo. Tá? Para quem não sabe o que é transcodificação, eu vou só abrir um parênteses aqui muito rápido. Transcodificação é simplesmente a conversão de um bitstream em outro bitstream. Então, eu tenho um bitstream e aí eu quero converter esse bitstream para outro bitstream. Ou seja, eu quero transformar um vídeo codificado, por exemplo, com o padrão HEVC, em um vídeo codificado com o padrão AV1. Tá? E a forma mais simples de fazer isso, e mais usada de fazer isso, mais comum de fazer isso, é aplicar uma decodificação em sequência uma recodificação. Eu decodifico o bitstream de entrada, gera um vídeo, e aí esse vídeo reconstruído vai ser agora novamente codificado com um segundo codificador, que geralmente é de um outro padrão, mas não necessariamente, segue um outro padrão, para gerar um output, um bitstream de output, de saída. Então, por exemplo, eu quero transcodificar um vídeo HEVC para um vídeo AV1 para permitir compatibilidade entre transmissor e receptor. Bom, então a aplicação dessas estratégias, o que eu posso fazer aqui nesse caso para reduzir complexidade? Eu posso simplesmente usar algumas dicas da decodificação, como por exemplo o tamanho de bloco observado na decodificação, para acelerar o processo de recodificação. Ao invés de testar todos os tamanhos de bloco possíveis na recodificação, eu vou testar só aqueles tamanhos de bloco que são parecidos com o observado da decodificação. E essa estratégia a gente, então, aplicou em trabalhos de transcodificação HEVC para V1, VP9 para V1, e também de transcodificação do próprio HEVC para o HEVC, que pode ser necessário, por exemplo, para adaptação da taxa de bits. E a gente conseguiu reduções de complexidade entre 28% e 42% com aumento de taxa de bit, perda de eficiência de codificação baixa ou moderada, até entre 0,5% e 4,5%. Então, para ilustrar isso que eu estava falando, nesse slide aqui, o que eu estou mostrando à esquerda são os vídeos originais, é um GIF, na verdade, mas representam o vídeo original, e no centro eu estou mostrando o particionamento escolhido, observado durante a decodificação HEVC, e à direita eu estou mostrando o particionamento escolhido na recodificação AV1. Notem que tem uma grande similaridade, uma grande semelhança entre os particionamentos do HEVC e do AV1, da esquerda e da direita, do centro e da direita, né? Vejam que não são exatamente os mesmos particionamentos,
mas as áreas que são mais particionadas continuam sendo áreas mais particionadas na codificação AV1, na recodificação AV1. Significa que eu posso, então, inferir da decodificação HEVC algumas dicas, alguns indícios de quais são os melhores tamanhos de bloco para recodificação AV1, ao invés de testar todas as possibilidades. Né? Bom, então, além de estratégias que eu mostrei para vocês, de decisão rápida de particionamento, a gente tem aquelas outras estratégias baseadas nas ferramentas, né? Tentando acelerar o funcionamento das ferramentas. Então, por exemplo, para vídeos 360, como eu falei antes, a imagem planificada ela tem certas características únicas que podem auxiliar na definição de estratégias de redução de complexidade. Esses dois trabalhos que eu mostro aqui se baseiam no fato que os vídeos 360 usam modos específicos para predição intraquadro e para predição interquadros nas regiões polares, diferente do que acontece com um vídeo que não é 360 graus. Se vocês olharem o primeiro mapa de cores que tem aqui, esse abaixo da imagem planificada, eu mostro que a predição intraquadro nas regiões polares geralmente usa modos horizontais, que é o modo 10, que é esse azul mais forte. Então, nas regiões polares está sendo escolhido mais um modo horizontal de predição intra, que é o modo azul mais forte, o modo 10. Já o segundo mapa aqui mostra que nas regiões polares se usa mais um modo de predição inter, chamado skip. Eu não vou entrar em detalhe aqui o que é exatamente o modo skip, mas existe um modo da predição inter que é mais usado nas regiões polares, que está em vermelho mais forte. Tá? Na verdade, esse mapa mostra a ocorrência dos skips, e a gente vê aqui que nas regiões polares o modo skip é mais utilizado. Então, sabendo disso, a gente consegue dar preferência, por exemplo, aos modos horizontais na predição intraquadro e dar preferência aos modos skip na predição interquadros nas regiões polares da imagem. Ao invés de testar todas as possibilidades, a gente pode fazer alguma heurística, desenvolver alguma heurística que dá preferência para esses modos. E essas estratégias conseguiram reduzir entre 13% e 15% a complexidade da codificação de vídeo 360 graus, com um impacto baixo, relativamente baixo, na eficiência de codificação também. Veja ali, 0,24% e 0,4% foi o impacto de aumento da taxa de bits. Bom, vou falar aqui de um último trabalho baseado em heurística, nesse caso para estimação de movimento. Vou falar desse último porque tem figuras bonitas. Para quem não sabe o que é a estimação de movimento, eu também preciso fazer um outro parênteses aqui bem rapidinho. A estimação de movimento, ela busca num quadro vizinho, a ideia da estimação de movimento é buscar em um quadro vizinho, então imagina, tem esse quadro e tem o quadro anterior, tá? Um quadro vizinho. A ideia da estimação de movimento é buscar nesse quadro vizinho o bloco que mais se assemelha ao bloco atualmente em codificação do bloco atual. A Marta falou um pouco sobre isso na palestra dela, para quem assistiu, a ideia da estimação de movimento e também da predição intraquadro. Mas geralmente existe um bloco nos quadros vizinhos que é muito parecido com o bloco atual, porque um vídeo é uma sequência de fotos, né? E uma sequência de fotos com uma alta taxa de quadros por segundo, de fotos por segundo, a tendência é que de uma foto para outra mude muito pouco a informação de um quadro para o outro, de uma foto para outra. Então, para procurar o bloco mais parecido, o algoritmo de estimação de movimento geralmente busca no quadro anterior, ou nos quadros anteriores, em uma área de busca, que a gente chama, o bloco mais parecido. Tá? O algoritmo Full Search é o que faz uma busca exaustiva, busca em toda uma área de busca, o bloco que mais se assemelha ao bloco atualmente sendo codificado. Ok, então, voltando a esse trabalho aqui, nesses gráficos eu mostro a posição para cada quadradinho aqui, cada quadradinho representa um vídeo, tá? Eu mostro a posição média do bloco mais parecido com o bloco atual. E vocês podem ver que, geralmente, essa posição média é no centro da área de busca ou bem próximo do centro, que são os tons mais vibrantes nessa figura aqui. Tá? Isso acontece porque, como eu falei, o bloco não muda muito de posição de um quadro para o outro. Um deslocamento pequeno, mais para cima, mais para baixo, à esquerda, à direita, pode acontecer. Mas raramente muda bruscamente a posição de um bloco em relação ao quadro anterior. Aqui, então, eu estou mostrando com um tamanho maior um caso específico, que é o caso médio. E sabendo disso, então, a gente poderia só fazer a busca nas posições com maior probabilidade de encontrar o melhor bloco, ou seja, só nos pontos mais vibrantes dessa figura aqui, como eu mostrei. Certo? Ao invés de testar todas as possibilidades de posições, eu posso escolher só os pontos, buscar só nos pontos com maior chance de ocorrência do melhor bloco candidato. Okay? Mas quais são esses pontos? Vejam que, na média, esses melhores valores estão ao redor do centro, estão no eixo vertical, no eixo horizontal, e a gente consegue notar aqui uma forma bem clara que não varia significativamente de um vídeo para o outro. Como vocês podem ver aqui nessa slide anterior, o formato é bem parecido. Tá?
Com esse formato, a gente pode definir matematicamente por uma função hipocicloide de 4 vértices chamada de astroide. Foi o que a gente fez nesse trabalho. A gente definiu um astroide. Então, esse formato astroide é definido quando um círculo pequeno, que vocês estão vendo se mexendo nessa imagem, gira dentro de um círculo grande com raio 4 vezes maior, sem deixar de tocar internamente a circunferência maior. Essa é a definição do astroide. Tá? Então, utilizando essa função do astroide, a gente consegue desenhar a área de busca que a gente quer usar para fazer a estimação de movimento. Então, a gente definiu uma área de astroide que ocupa 1/4 só da área de busca original, ou seja, reduz em 75% o número de pontos comparados, de blocos comparados na estimação de movimento, e assim a gente consegue reduzir a complexidade da estimação de movimento em 41%, com impacto nulo, praticamente nulo, na eficiência de codificação. Essa aqui é a figura final do nosso astroide. Bom, então, além dessas soluções baseadas em heurísticas, nos últimos 5 anos a gente vem desenvolvendo também muitas soluções no grupo baseadas em aprendizado de máquina. Então, eu vou entrar agora nos nossos trabalhos, em alguns dos nossos trabalhos, baseados em aprendizado de máquina. Vou controlar o tempo aqui, porque não posso tomar o tempo do Daniel também. Basicamente, esses trabalhos focam principalmente em árvores de decisão e em florestas aleatórias, random forests, também chamadas conhecidas principalmente como random forests, né? Mas o objetivo segue o mesmo, é acelerar as decisões, principalmente as decisões de particionamento ou operação de algum módulo específico do codificador. Então, a primeira solução que nós desenvolvemos no grupo foi um conjunto de árvores de decisão para acelerar o particionamento de blocos do codificador HVC. Aqui eu estou mostrando nessa figura da direita um exemplo de árvore de decisão. Eu não vou entrar em detalhe o que essa árvore de decisão faz e quais são os atributos que ela testa, mas essa árvore de decisão ela foi treinada, essa específica foi treinada, para decidir se um bloco deve ser subdividido ou não deve ser subdividido em blocos menores. Então, ela processa a informação e, no final, nas folhas, ela tem um C ou um T. Um C é continue dividindo, o T é termina a divisão. Então, ela vai definir se deve parar ou se deve continuar o processo de divisão do bloco em blocos menores. Tá? Nesse caso, o treinamento foi offline, ou seja, a gente agrupou um conjunto de dados, coletou um conjunto de dados, coletados de diversos processos, muitos e muitos processos de codificação de muitos vídeos, e treinou os modelos baseado em árvore de decisão. No fim, a gente conseguiu reduzir a complexidade em 65%, com uma perda de 1,36% na eficiência de codificação. Um resultado bastante interessante. Bom, o segundo trabalho segue exatamente a mesma ideia, só que aqui a diferença principal é que a gente faz o treinamento das árvores de decisão online, ou seja, o conjunto de árvores é treinado, as árvores de decisão são treinadas especificamente para cada vídeo. Eu começo a codificação do vídeo, são aqui os 30 quadros iniciais pintados em preto, e depois, no último quadro, eu gero as árvores de decisão. E aí os N quadros a seguir, e esse N eu posso mudar como eu quiser, eu posso setar como um parâmetro externo do sistema. Os N quadros seguintes são codificados com as árvores de decisão, ou seja, eu não faço a codificação completa. Então, os 30 primeiros quadros são codificados com um codificador normal, sem nenhuma simplificação, e os N quadros seguintes são codificados com árvores treinadas no último quadro codificado com complexidade máxima. Tá? Bom, aqui eu posso, então, treinar de N em N quadros, ou eu posso inserir ainda um algoritmo de detecção de mudança de cena que permita eu detectar uma mudança de cena, mudar o contexto e treinar novas árvores de decisão, um novo modelo, um novo conjunto de modelos, para esse novo vídeo que vem a seguir, ou essa nova cena que vem a seguir. Porque as árvores de decisão que eu tinha já não se adequam mais para o conteúdo que eu estou codificando no momento. Então, nesse caso aqui, eu tive uma redução de 34% na complexidade, com um BD rate de 0,2. A eficiência de codificação melhorou bastante, mas a complexidade não reduziu tanto, porque agora aqui a gente também tem o custo do próprio processo de treinamento das árvores de decisão, que consome algum tempo significativo. E, além disso, eu tenho aqueles 30 quadros que são codificados de tempos em tempos com o codificador full, com nenhuma simplificação. Né? Então, isso aumenta a complexidade naturalmente. Então, aqui eu tenho, para o primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, que são as árvores estáticas treinadas offline, aqui eu tenho um quadro particionado com o codificador original, ou seja, o codificador sem nenhuma modificação. Foquem que as áreas mais heterogêneas ou com mais tendência a movimento, como ao redor da bola ali de basquete, ela é mais particionada, e as zonas mais homogêneas ou mais estáticas, provavelmente, são menos particionadas, são blocos maiores.
Então, isso aqui é um quadro obtido do vídeo original, tá? Do codificador original. Isso. Bom, agora aqui eu tenho o mesmo quadro, agora codificado com as árvores de decisão. Vejam que não tem muita diferença nos particionamentos. Estou mudando os slides aqui para vocês verem. Obviamente, tem diferenças, porque os modelos erram, mas, em geral, o particionamento ficou bem parecido com o original. Bom, ainda considerando particionamentos, a gente tem agora, para o padrão VVC, que é o novo padrão de codificação de vídeo lançado há alguns poucos meses, 2, 3 meses atrás. A gente tem outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos no grupo. Esses trabalhos a gente ainda não tem resultados, mas eu vou falar aqui brevemente só para saberem que existe possibilidade de outras estratégias além das baseadas em árvores de decisão. Esse primeiro trabalho usa redes neurais convolucionais, modelo baseado em redes neurais convolucionais para definir, a partir da imagem original, qual é o melhor particionamento. Então, vejam que aqui a decisão está fora do codificador. A rede neural vai processar a imagem, vai definir o particionamento e vai informar o codificador. E no segundo trabalho, a gente usa árvores de decisão também, mas agora sob a forma de random forests, florestas aleatórias. E nesse caso, de novo, a decisão está dentro do codificador, ou seja, os modelos vão ser implementados dentro do codificador também. A gente não tem resultados para esses trabalhos, mas o segundo trabalho que eu mostro, a gente tem pelo menos resultados da precisão dos modelos de predição, que varia entre 75% e 94%. Então, a tendência é que os resultados sejam interessantes. Vamos ver. Bom, a gente também tem, assim como nas soluções heurísticas, aqui a gente também tem soluções baseadas em transrating, na verdade, para transrating, baseadas em machine learning. Então, aquela ideia de herdar features, ou herdar informações, indícios da decodificação para fazer a recodificação, pode ser aplicada aqui também, só que essas features, ou esses indícios, dicas, são informados para um modelo preditivo, nesse caso, sob a forma de árvores de decisão, em florestas aleatórias, né, em random forests, que vão gerar uma decisão que vai ser informada ao recodificador, ao novo codificador, de qual é o melhor particionamento. Já no segundo trabalho que eu mostro nesse slide, nós reduzimos a complexidade da codificação de mapas de profundidade 3D em 58%. E nesse trabalho tem um aspecto interessante, porque como a gente está tratando aqui informações de vídeo 3D, a gente ainda tem acesso a mais dados que geralmente a gente tem em vídeo 2D, né? Então, a gente tem dados e features para treinamento dos modelos, oriundos de outras vistas do vídeo 3D, e também da informação de textura para auxiliar nas decisões dos quadros de profundidade. Então, como vocês sabem, quanto mais dados e mais plurais são os nossos dados, quanto mais features a gente tiver também disponíveis para o treinamento, maior é a chance de sucesso do modelo. Ok. Não sei como é que a gente está aqui, acho que eu vou... Ainda utilizando soluções baseadas em aprendizado de máquina, para acelerar o processo de predição intraquadro e interquadros, aqui a gente tem um trabalho que mostra, esse primeiro trabalho, eu acelero o processo de estimação de movimento, segundo o algoritmo Test Zone Search. Então, o TZS é um algoritmo de estimação de movimento que é utilizado nos codificadores HIVC e VVC. E o TZS ele é composto por essas 4 etapas que vocês veem na figura aqui à direita. Eu não vou entrar em detalhes nas etapas, mas são 4 etapas que existem na estimação de movimento baseada no TZS, para nos dar, como resultado lá no final, qual é o melhor bloco candidato, qual é a posição do melhor bloco mais parecido com o bloco atualmente sendo codificado. Então, o que nós fizemos nesse trabalho foi simplesmente, eu falo simplesmente, mas deu bastante trabalho, adicionar uma early termination, ou uma terminação prévia, sob forma de árvore de decisão, que detecta, depois de cada uma das etapas do TZS, se ele deve continuar a busca pelo melhor bloco, ou se ele já tem o melhor bloco escolhido, já é suficiente o que ele fez até esse momento, certo? A primeira etapa, por exemplo, ele executa o Motion Vector Prediction, primeira etapa. No final dessa primeira etapa, ele executa uma árvore de decisão, que é a DT1, que define se já foi suficiente essa primeira etapa do Motion Vector Prediction, e se já foi, ele faz o halt e termina a execução da estimação de movimento, ou se ele deve executar outras etapas a seguir. E esse processo se repete em todas as etapas, essas árvores de decisão são aplicadas em todas as etapas. No fim, a gente consegue reduzir a complexidade do TZS em 62,5% nesse trabalho,
com bit rate de 0,5% mais ou menos na eficiência de codificação. Então, uma perda só de 0,5% na eficiência de codificação. Bom, e para fechar aqui as soluções baseadas em aprendizado de máquina, nós temos 2 trabalhos também em execução no grupo para terminação prévia da estimação de movimento segundo o modo Affine do VVC, que é um modo novo de predição interquadros do VVC, e também para escolha rápida de modos de predição intraquadro baseado em random forests. Os 2 são baseados em florestas aleatórias, então. Como eu disse, esses trabalhos estão em execução ainda, não temos resultados, mas a precisão dos modelos treinados até o momento chegou até 85%. Então, os resultados podem ser interessantes no final da execução desse projeto também. Está em execução ainda. Bom, aqui eu fechei, então, um overview das soluções baseadas em redução de complexidade, mas nós também temos alguns trabalhos baseados em controle de complexidade. Tá? Esses trabalhos, a diferença desses trabalhos é que eles precisam controlar a complexidade ao invés de reduzir, ou seja, buscam levar a complexidade para um nível pré-determinado e não apenas reduzir para um valor qualquer a complexidade, como é o caso dos trabalhos anteriores. Tá? Que a gente quer especificamente um nível de complexidade. Por exemplo, eu quero a complexidade em 60%. Ou eu quero a complexidade em 80%. Tá? Para isso funcionar, a gente precisa ter um sistema de controle, por mais simples que seja, que permite a gente navegar entre configurações possíveis de codificação. Então, nessas soluções, a gente pode usar várias configurações possíveis do próprio codificador de vídeo, já disponibilizadas pelo próprio codificador de vídeo, ou a gente pode pegar soluções de redução de complexidade que eu apresentei nos trabalhos anteriores, por exemplo, para reduzir complexidade a um nível específico. Tá? Agora, o desafio principal desses trabalhos é definir quais são as configurações que maximizam, então, aumentam, a relação entre complexidade e eficiência de codificação. Obviamente, eu posso reduzir muito a complexidade simplesmente desligando várias ferramentas, mas a que custo isso vai acontecer em termos de eficiência de codificação? A que custo isso acontece? Existem configurações que baixam muito a complexidade, mas que vão destruir a eficiência de codificação, vão entregar uma eficiência de codificação muito baixa. Uma das formas de escolher essas configurações é através de análise de Pareto. Então, essas são as soluções baseadas em Pareto. O princípio de Pareto é um princípio da economia, mas que pode ser aplicado em qualquer área, muitas áreas, na verdade. E esse gráfico aqui da direita mostra um conjunto de 240 configurações testadas, analisadas, e nos pontos em vermelho eu marquei aquelas que são eficientes do ponto de vista do Pareto. Eu não vou explicar como é que funciona essa escolha, mas os pontos em vermelho aqui são aqueles que foram selecionados pela configuração de Pareto. Bem, mais 5 minutos eu vou passar para o Daniel. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de trabalho em que eu estou reduzindo a complexidade para um nível específico, ou seja, eu estou controlando a complexidade para um nível específico. Tem vários níveis aqui que foram testados, a complexidade sendo controlada para aquele nível. Tá? Então, a ideia aqui é que eu possa navegar entre as configurações, que é o que essa figurinha da direita superior aqui está mostrando. Posso navegar entre as configurações da frente de Pareto até chegar no nível de complexidade que eu quero. Notem que no início ali tem um tempo para ajuste, que é até onde a configuração resulta na complexidade alvo seja encontrada, e depois que está ajustado eu consigo manter essa configuração. Bom, isso pode ser aplicado para transcodificação também. Aqui eu tenho um outro exemplo para transcodificação. Esse gráfico aqui mostra uma série de configurações possíveis para a transcodificação. Eu vou acelerar aqui porque não posso passar muito do tempo. E também para um outro projeto, com outro objetivo aqui, para controle de energia. Não agora do ponto de vista de tempo de computação, mas da energia. A ideia é a mesma, o projeto se baseia nos mesmos princípios da frente de Pareto, escolher os pontos da frente de Pareto e navegar nesses pontos da frente de Pareto, tentando reduzir complexidade. A diferença aqui é que a gente tem uma ferramenta chamada RPL que mede o consumo energético durante o tempo de execução. Então, se a energia passou do limite máximo que eu posso suportar naquele momento, eu vou alterar, vou passar para o próximo ponto na frente de Pareto. Bom, depois, para fechar, então, esses trabalhos de controle de complexidade, tem ainda uma solução baseada, no nosso grupo, uma solução baseada ainda em meta-heurística. O problema de usar a frente de Pareto é que, para conseguir plotar aqueles 240 pontos nesse gráfico, eu preciso fazer codificação de vários vídeos, calcular a média de tempo de execução, de taxa de bits, de qualidade, para plotar todos esses pontos aqui. O que dá uma trabalheira e um tempo de codificação enorme, né? Só que, na verdade, a gente pode ter até
pensando, por exemplo, no codificador HEVC, a gente pode ter até 280 milhões possíveis de combinações de configurações, que é impraticável do ponto de vista prático para fazer a análise baseada em Pareto. Então, a gente precisa de uma metodologia baseada em algo mais simples, ou mais, não mais simples, mas mais rápido que baseado em Pareto, né? Então, nesse trabalho foi utilizado um algoritmo genético multiobjetivo, permitiu chegar numa configuração que atinge a energia-alvo do controle em 100 gerações de seleção, cruzamento, mutação e hereditariedade, que são as operações do algoritmo genético sendo utilizado nesse trabalho. Então, agora eu vou entrar nos trabalhos, vamos fechar a apresentação das soluções baseadas em nível algorítmico, desculpa, com soluções para redução da taxa de bits, ou, melhor dizendo, com soluções baseadas com foco na eficiência de codificação, ou seja, a gente quer criar novas ferramentas, de codificação ou melhorar o funcionamento de algumas ferramentas que já existem. Certo? Então, nesse trabalho aqui, o que nós tentamos foi, o que nós fizemos, na verdade, foi desenvolver uma estimação de movimento em 3 dimensões para compressão de nuvem de pontos. Nesse caso aqui, a gente usou o software PCC, que era um software, na época, uma das soluções propostas ao MPEG para desenvolvimento de compressão de nuvens 3D. E, nesse caso, nós conseguimos uma redução de 42,4% da taxa de bits para a informação de textura e 33,5% para a informação de geometria. Vejam que à esquerda está o software original e em verde estão bitados os blocos preditos com a predição intra, porque já existia já uma predição intra, apesar de muito simples, naquele software. E à direita eu mostro a mesma nuvem de pontos, agora codificada com a nossa estratégia, com a nossa estimação de movimento em 3 dimensões. E agora temos muito mais blocos preditos com a predição interquadros. Mesma coisa aqui, temos muito mais blocos preditos com interquadros, que significa que a gente consegue reduzir muito a taxa de bits por segundo. Né? Bom, e a gente também tem um grupo no VTech trabalhando com codificação de light fields. Essas ferramentas de light fields fazem parte de um codificador completo que o grupo está desenvolvendo, no escopo de um projeto financiado pelo Instituto Serrapilheira. E aqui eu mostro uma figura composta por diversas microimagens. A gente não teve tempo de falar sobre o que são microimagens, né? De um único light field. E a ideia aqui é desenvolver uma predição intra-quadro capaz de processar o light field para poder predizer as amostras de microimagens em um bloco a partir de microimagens em blocos vizinhos. Então, eu tenho esse bloco aqui com ponto de interrogação, que é o bloco que eu quero predizer na predição intra-quadro, baseado nas amostras das microimagens vizinhas, nesse array 2D que indica, que representa as microimagens. Então, para isso, a gente partiu dos modos de predição intra do 2D do HEVC e estamos fazendo agora adaptações e modificações nas operações para processar light fields. Além disso, o grupo também tem trabalhado com desenvolvimento de transformadas, quantização e codificação de entropia para light fields, para desenvolver um codificador completo, com a finalidade de compor um codificador híbrido, então, para a codificação de light fields. Aqui, então, essa imagem mostra as amostras de microimagens. Aqui eu estou mostrando o resíduo da predição intra-quadro e aqui o resultado dos coeficientes de transformados pelas transformadas DST2, DST1 e DST7 que foram implementadas no nosso grupo. Bom, agora sim, para finalizar, eu vou falar rapidamente de avaliação de qualidade, que é um tipo de trabalho bastante importante, apesar de não serem soluções específicas, mas é um tipo de trabalho bastante importante no nosso grupo, porque a gente precisa, no final, de desenvolver soluções de redução de complexidade, controle de complexidade, e no final, depois de desenvolver as ferramentas, a gente precisa comparar os codecs, comparar configurações e comparar as ferramentas desenvolvidas, né? Ver o resultado dessas ferramentas desenvolvidas em qualidade. Então, a gente aplica diversos métodos de avaliação, baseado em avaliação subjetiva, então, com usuários observando o vídeo e dando uma nota, seguindo protocolos específicos para fazer isso em um ambiente controlado. Também tem
para auxiliar essas sessões de análise subjetiva, alguns alunos do grupo desenvolveram uma aplicação que sincroniza com o vídeo exibido e permite a atribuição de notas pelo visualizador. E a aplicação também faz teste de visão para detectar problemas de daltonismo, por exemplo, no visualizador, evitando outliers no conjunto de notas que a gente obtém nos nossos testes. Bom, e esse último trabalho aqui é um trabalho em fase de desenvolvimento no nosso grupo, que tem o objetivo de desenvolver uma nova estratégia, uma nova métrica objetiva, agora não métrica subjetiva, mas métrica objetiva, que chegue perto dos resultados da métrica subjetiva mais comum, que é a métrica chamada MOS, que é o Mean Opinion Score. O objetivo é propor modelos preditivos, baseados em aprendizado de máquina também, que permitam aproximar o valor da predição aos valores, o valor da avaliação objetiva aos valores obtidos pelo MOS. Certo? Então, a gente tem o vídeo, que é a entrada para esses cálculos essas métricas objetivas, e essas métricas objetivas são, então, entregues a um modelo preditivo que gera o MOS no final. Gera o MOS predito. Ainda é uma métrica objetiva, mas tenta imitar, entre aspas, o resultado do MOS, que os usuários realmente dariam uma nota. Bom, finalizei minha parte, desculpa pela correria, mas eu não queria passar muito pelo tempo do Daniel. Vou passar aqui para ele a palavra de novo, para ele seguir com as soluções baseadas em nível de sistema. Tá bem, então, obrigado aí, Guilherme. Então, na verdade, essa primeira linha toda que o Guilherme falou, né, são soluções mais focadas no nível algoritmo. Vocês notaram que tem várias tecnologias sendo manipuladas, né, com objetivo das ferramentas e para as soluções que ele propôs ali. E agora eu vou falar um pouco das soluções que a gente tem proposto no grupo no nível de sistema, ou seja, né, se preocupando um pouco com a plataforma de hardware, onde as aplicações de codificação de vídeo vão rodar. Então, basicamente, né, essa frente de trabalho que considera o sistema computacional de aplicação vai rodar. Quando estamos considerando sistemas, os desafios, né, que vêm da alta complexidade, né, computacional dos algoritmos de codificação se manifestam em algumas outras dimensões, que são, né, restrições de energia, né, se a gente pensar em dispositivos movidos por bateria, que vão rodar as aplicações de codificação de vídeo, necessidade de altas taxas de processamento para permitir tempo real, né, então nós queremos ter um sistema que seja capaz de fazer codificação em tempo real para transmissão em tempo real. Escalabilidade, né, considerando as diferentes demandas de processamento, né, a gente quer escalabilidade quando a gente pensa, por exemplo, em diferentes resoluções de vídeo, né, explorar o paralelismo intrínseco do processo de codificação de vídeo, né, tanto das ferramentas quanto do próprio processo em si, e, obviamente, né, o objetivo é manter alta qualidade de serviço, e no caso da codificação de vídeo, de sinais visuais, se reflete em alta eficiência de compressão. Bom, então essa segunda parte, né, da palestra aqui, eu tenho que ser um pouco mais rápido do que o Guilherme, mas acho que não tem problema. Então nós temos, né, nessas soluções a nível de sistema, nós temos basicamente 4 abordagens principais dentro do grupo, onde o desenvolvimento de aceleradores de hardware é uma delas. A segunda é o desenvolvimento de soluções a nível de arquitetura, né, a nível de organização arquitetural, né, do sistema. A terceira foca um pouco mais com relação à memória do sistema, né, que também é um grande gargalo tanto, né, do consumo de energia quanto da quantidade de banda disponível para acessar os dados. E a quarta linha está um pouco mais relacionada com o desenvolvimento de soluções para explorar o paralelismo intrínseco, né, no processo de codificação e também nas ferramentas específicas de codificação. Bom, vou começar falando então dessa primeira parte, né, do desenvolvimento de aceleradores de hardware. Na verdade, a gente tem muitos trabalhos, né, nessa linha do nosso grupo, e eu digo isso porque dá para dizer que o grupo, como VTech, né, como tecnologias de vídeo, começou com o desenvolvimento de aceleradores de hardware. Né? Então, no que diz respeito a essa linha dentro do nosso grupo, os principais desafios estão relacionados, primeiro, obviamente, com a alta complexidade dos algoritmos, né, de codificação, a necessidade de altas taxas de processamento para permitir codificação em tempo real, principalmente para vídeos de alta resolução, né? As restrições de energia impostas pelos dispositivos alimentados por bateria e as restrições de largura de banda das memórias no sistema, né? Não adianta a gente ter arquiteturas de hardware, aceleradores de hardware com alto nível de paralelismo se a gente não consegue disponibilizar todos os dados ao mesmo tempo
pela dificuldade que a gente tem com comunicação com memória em qualquer sistema. E, basicamente, a gente pode resumir as estratégias que a gente vem adotado, né, para desenvolver os aceleradores de hardware, né, a utilização de pipeline e paralelismo para aumentar as taxas de processamento, otimizações nos algoritmos de codificação para reduzir a complexidade da implementação dos aceleradores de hardware, né. Junto com isso, a gente pode dizer também que a gente explora bastante a modelagem dos algoritmos para que eles sejam hardware-friendly, como a gente chama, né, que sejam de implementação mais otimizada no hardware. Utilização de computação aproximada, né, que basicamente é um conceito que vem sendo utilizado bastante para reduzir o consumo energético, principalmente nos sistemas. Utilização de técnicas low power, também é uma das estratégias que a gente vem adotando no nosso grupo. Bom, eu vou falar aqui de alguns dos principais trabalhos, ou talvez dos mais recentes que a gente tem na linha de desenvolvimento de aceleradores de hardware, tá? Alguns deles são específicos para algumas tecnologias de codificação, e outros são específicos para ferramentas. Então, vocês já tiveram a oportunidade, né, na palestra da Marta, e também o Guilherme falou um pouco de como funciona a predição intra, né? Uma das linhas de desenvolvimento de aceleradores de hardware é justamente focando no módulo de predição intra, que é um dos núcleos de processamento dos codificadores de vídeo moderno. O principal desafio, a gente pode resumir, né, que no desenvolvimento de aceleradores para predição intra está relacionado com o grande número de módulos de codificação intra disponíveis nos codificadores, né? E, obviamente, também a complexidade do processamento desses módulos. Aqui a gente tem alguns dos principais trabalhos, né, que a gente tem publicado, como eu falei, recentemente, com propostas de aceleradores de hardware para predição intra, em diferentes codificadores, né, específicos para o HEVC, específicos para o 3D HEVC e específicos para o AV1. Nesse caso aqui, então, eu trago um exemplo aqui, né, de um codificador que foi desenvolvido para fazer a predição intra dos mapas de profundidade em vídeos de 3 dimensões, né? Então, o vídeo de 3 dimensões ele é formado por uma informação de textura. Cada uma das vistas tem uma informação de textura e uma informação de profundidade, e aqui nesse trabalho a gente desenvolveu um acelerador de hardware para fazer a predição intra dos mapas de profundidade. A ideia dessa arquitetura, para falar rapidamente das features da arquitetura, né, ela processa 7 modos de predição intra para mapas de profundidade em paralelo, e foram desenvolvidos 3, né, núcleos de processamento para realizar o cálculo desses 7 modos em paralelo. O processamento dos modos foi dividido de maneira que as operações similares estejam agrupadas juntos em cada um dos núcleos de processamento, e todas as multiplicações, né, necessárias para realizar o cálculo dos modos foram substituídas por somas de deslocamentos, né, que é uma estratégia comum que a gente utiliza no nosso grupo para reduzir o consumo de hardware e também aumentar a taxa de processamento, né, de reduzir o atraso da arquitetura. A técnica de clock gating também é utilizada para desativar alguns dos módulos, né, quando a gente tem blocos de tamanho menor sendo codificados, né. A codificação, como vocês já viram, pode ser realizada por diferentes tamanhos de bloco. Essa arquitetura é capaz de processar blocos daqueles diferentes tamanhos que estão aqui no slide. E, obviamente, quando a gente está processando blocos menores, a gente tem a possibilidade de desligar, né, a alimentação de clock em algumas partes do circuito para que a gente tenha redução do consumo de energia. E a saída da arquitetura entrega o melhor bloco predito lá do intra e os resíduos, né. Os principais resultados que a gente conseguiu atingir com o desenvolvimento dessa arquitetura foi a capacidade de processar 9 quadros de resolução Full HD, né, a 30 quadros por segundo, 9 vistas, desculpa, consumindo, né, dissipando uma potência ali de 41,57 miliwatts. Nós também temos vários trabalhos na linha de desenvolvimento de aceleradores de hardware para interpredição, né? Então, tem alguns trabalhos que são pensando em diferentes tecnologias de codificação e outros que são específicos, né? No caso da interpredição, o principal desafio do desenvolvimento de aceleradores de hardware está relacionado ao módulo de estimação de movimento, né, que é computacionalmente bastante custoso, e também em relação à intensidade, à comunicação com a memória, né, que é bastante intensa nesse módulo também. Aqui tem alguns dos trabalhos, né, principais que foram desenvolvidos nos últimos anos, focados na interpredição, para diferentes tecnologias, como eu falei. E aqui a gente tem uma figura de alto nível, né, mostrando um dos trabalhos que foi desenvolvidos aí no grupo nos últimos anos, focado na estimação de movimento e na estimação de disparidade segundo o padrão 3D HEVC. Como em vídeos 3D nós temos diferentes vistas, também existe um processo de estimação de disparidade entre as vistas, né? A gente pode utilizar as informações de vistas no mesmo ponto temporal para fazer
a estimação do melhor bloco. A arquitetura, nesse caso aqui, é composta de 3 unidades principais, uma para processar a vista base e 2 para processar as vistas dependentes, né? Essa é a organização do processo de codificação de vídeos de 3 dimensões, segundo o padrão HEVC. O processamento das informações de textura e mapas de profundidade realizado em paralelo, e cada unidade de processamento tem um módulo lá para fazer a estimação de movimento e a estimação de disparidade, com memórias SRAM dedicadas, né? Como resultado, a arquitetura é capaz de processar lá 3 vistas com resolução Full HD em tempo real. E, além disso, com as memórias dedicadas, né, foi possível reduzir em 79% o consumo de energia nas memórias quando a gente compara com uma solução bem conhecida na literatura, que é o Level C. Nós também temos alguns trabalhos de desenvolvimento de aceleradores de hardware para as transformadas. Aqui eu trouxe vários que a gente fez para as transformadas do HEVC e um trabalho que a gente desenvolveu para o codificador que a gente está desenvolvendo de Lightfield, né, para transformadas DCT em 4 dimensões. O desafio do módulo de transformadas também está relacionado à intensidade computacional, né, pois os cálculos do módulo de transformadas envolvem operações com multiplicações entre matrizes, e isso é bastante custoso. Trouxe aqui também uma figura de alto nível desse acelerador de hardware que a gente fez para realizar processamento da DCT em 4 dimensões, para um codificador Lightfield. A arquitetura é composta de 2 grandes núcleos para processamento de transformadas DCT em 2 dimensões e uma memória de transposição entre os 2 núcleos, né? Apesar da especificação prever que o cálculo da transformada seja realizado em ponto flutuante, neste trabalho que a gente fez um estudo ali para ser capaz de utilizar ponto fixo com perdas mínimas, quase nulas, praticamente nulas em termos de eficiência da transformada. E a organização arquitetural de cada um desses núcleos, né, de DCT é similar à organização utilizada para processar imagens 2D. Como resultados, aqui a gente conseguiu ser capaz de processar 30 light fields por segundo, dissipando 145 miliwatts de potência. Ainda na linha de desenvolvimento de aceleradoras de hardware, né, nós temos alguns trabalhos focados na etapa de redução de efeito de bloco, que as ferramentas de codificação acabam inserindo no vídeo codificado, né? O objetivo deste módulo aí, que a gente chama de deblocking filter, é melhorar a qualidade do vídeo. E nesse caso, novamente, o desafio está relacionado com a complexidade das operações, né? Pois o módulo de efeito de bloco, de redução de efeito de bloco, desculpa, ele realiza diversas filtragens a nível de pixel, e, né, as filtragens envolvem várias operações de multiplicação aí. Então, aqui a gente tem alguns trabalhos, né, que desenvolvem aceleradores de hardware para as operações de deblocking, considerando os codificadores HEVC e AV1. Nesse trabalho aqui, então, a gente tem um acelerador de hardware para o módulo HEVC, que foi desenvolvido e publicado já. A arquitetura é composta de 3 módulos principais, segundo a organização lá do deblocking filter para o HEVC, né, o filtro normal, o filtro forte e para amostras de luminância e para amostras de prominância, e processa as bordas de blocos de tamanho 8x8, assim como é definido no padrão HEVC. A arquitetura é capaz de processar 64 amostras por ciclo, e como resultado a gente conseguiu lá uma taxa de processamento de quadros 8K, né, de resolução 8K, a 60 quadros por segundo, consumindo só 4 miliwatts de potência. Bom, a segunda linha dos trabalhos, né, na linha de sistemas, é o desenvolvimento, organização arquitetural, né, que a gente pensa em organizações arquiteturais. A primeira está relacionada então, os desafios dessa linha, né, são principalmente prever codificação em tempo real, né, na verdade esse desafio também estava na linha de desenvolvimento de aceleradores, ter sistemas escaláveis para as diferentes demandas de taxa de processamento, como eu falei antes, né, para diferentes resoluções, lidar com o compromisso entre redução de energia e qualidade de experiência do usuário, e decidir quais os elementos de processamento são mais adequados para cada ferramenta de codificação, quando a gente tem plataformas heterogêneas, né, por exemplo, compostas por CPUs, GPUs e aceleradores de hardware. Nessa linha, as estratégias que a gente utiliza nos trabalhos, né, é explorar o paralelismo, novamente, inerente da aplicação, utilizar uma organização arquitetural baseada em NOC, combinando CPU com aceleradores de hardware, nós temos um trabalho nessa linha, e realizar a simulação a nível de sistema para avaliar algoritmos de codificação, considerando plataformas heterogêneas.
Bom, aqui então a gente tem alguns trabalhos, né, que a gente desenvolveu nessa linha. Os primeiros trabalhos utilizam o conceito de NOC como base arquitetural para avaliar o desempenho de alguns algoritmos de codificação de vídeo. E o segundo trabalho ali na linha de simulação a nível de sistema avalia, né, o comportamento energético de um kernel de processamento dos codificadores de vídeo, o algoritmo de block matching lá, que é utilizado na estimação de movimento, considerando ambientes heterogêneos compostos por GPU e CPU. Na verdade, para tentar prever lá qual elemento de processamento é mais adequado para cada uma das operações envolvidas no processo. Então, aqui a gente tem um trabalho, né, que faz uma exploração de espaço de projeto, considerando algumas operações no loop ali de codificação residual do codificador HEVC, mapeados em uma NOC. O objetivo desse trabalho foi avaliar quais configurações de NOC, combinando CPUs e aceleradores de hardware específicos para realizar essas operações, são capazes de prover processamento em tempo real para o módulo, né, desse Residual Coding Loop aí. E além disso, nesse trabalho também é proposto um algoritmo para encontrar a menor frequência necessária para a NOC, né, para permitir tempo real, considerando as diferentes configurações, né? Então a gente vê aqui à esquerda o codificador, né, com as ferramentas que foram alvo dessa análise, como que a gente modelou essas ferramentas, e as 4 diferentes configurações de NOC que foram utilizadas, considerando elementos de processamento sendo CPUs e sendo misturados entre CPUs e aceleradores de hardware específicos, né? Bom, na terceira linha, então, a gente tem trabalhos que focam em soluções de memória, né, para os sistemas que executam a aplicação de codificação de vídeo. Então, os principais desafios nessa linha, né, de pesquisa do nosso grupo estão relacionados com a intensa comunicação que existe com a memória dos algoritmos de codificação de vídeo, né? Os padrões de acesso na memória que são irregulares, não são regulares, e eles dependem muito do conteúdo que está sendo processado no momento. Sobreposições dos acessos à memória no processamento paralelo da codificação de vídeo, né? Então, problemas aí com relação à memória compartilhada. A comunicação com a memória também é responsável por boa parte do consumo energético em qualquer tipo de sistema, né? Então, esses são os desafios. E algumas das estratégias que a gente tem utilizado no desenvolvimento dessas soluções do nosso grupo, né, é explorar o comportamento específico de acessos à memória, que as ferramentas de codificação de vídeo apresentam, desenvolver arquivos de memória dedicadas, né, como a gente já fez no trabalho ali da predição, da estimação de movimentos de disparidade para o 3D HEVC, e utilizar o conceito de armazenamento aproximado, um trabalho que está em andamento. Então, a gente tem basicamente 2 classes, né, de trabalhos nessa linha, avaliações, né, avaliações dos acessos à memória, no sistema de codificação de sinais visuais, e também propostas de hierarquias de memória dedicadas para a codificação de vídeo. Vou acelerar um pouco aqui, porque o tempo, estamos quase lá. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, a gente faz uma avaliação, uma exploração de diferentes hierarquias de memória, considerando tecnologias de memória não voláteis sendo utilizadas como memória principal desse sistema. O objetivo foi avaliar o potencial de redução de consumo de energia na memória, utilizado pelo algoritmo de estimação de movimentos TZS. Não vou entrar em detalhes como que esse algoritmo funciona, né? Mas a característica principal dos algoritmos de estimação de movimento é que eles têm uma grande intensidade de leituras em relação a de escritas, né? E, em geral, as memórias não voláteis, elas têm um consumo energético mais baixo para operações de leitura. Então, como resultado que a gente conseguiu observar, né, nesse trabalho aqui, a gente conseguiu reduções de energia de até 57%, utilizando memórias do tipo NVMe na memória principal do sistema de hierarquia de memória, e também conseguimos observar que as melhores configurações de cache em termos de energia foram menores, né, ou seja, não necessitam de tanta quantidade de cache quando a gente tem as NVMs como memória principal do sistema. Outro trabalho mais recente fez uma análise de acesso à memória para o novo padrão de codificação de vídeo VVC em comparação com o HEVC. E a gente teve alguns achados bem interessantes, né? Por exemplo, no padrão VVC, a quantidade de acessos à memória pode ser, obviamente, dependendo da configuração, né, até 13 vezes maior do que o HEVC. 23% desses acessos estão relacionados com os novos tamanhos
de unidades de codificação, ou de particionamentos, como a gente tem chamado aqui nessa palestra, né? Possibilidades novas de tamanho de bloco. A interpretação do VVC faz 5.3 mais vezes acesso à memória do que no caso do HEVC. E com relação aos acessos na predição inter, né, do padrão VVC, são responsáveis por até 90% dos acessos de todo o codificador. Então, esses foram alguns achados desse trabalho. Por fim, tem os trabalhos, as soluções focadas em processamento paralelo, né? Os principais desafios nessa linha são que a intensidade computacional do processo de codificação, a gente vai ver uma figura interessante depois desse slide aqui, depende da região do vídeo que está sendo codificado. Né? O impacto disso é que dividir os dados igualmente para processamento paralelo não vai garantir o máximo speedup. E dividir os dados para fazer processamento paralelo quebra as dependências que são utilizadas, né, no fluxo de codificação para aumentar a eficiência de codificação. Então, inevitavelmente, nós vamos ter perdas, né, na eficiência de codificação quando a gente quebra essas dependências. As estratégias que a gente tem utilizado no grupo estão mais focadas com explorar o paralelismo inerente das ferramentas de codificação e também explorar uma divisão dos dados baseada no conteúdo do vídeo. Então, aqui tem duas classes de trabalhos, de novo, né, nessa linha. Os trabalhos que fazem a avaliação, né, de paralelismo, tentando identificar qual é o potencial máximo de speedup e também qual é o impacto na eficiência de codificação de fazer processamento paralelo. E também algumas soluções que tentam aumentar o desempenho, né, da utilização de paralelismo, quando a gente sabe que a intensidade computacional não está bem dividida, né, ao longo do vídeo. Então, aqui, por exemplo, nós temos um resultado de um trabalho que propõe um novo algoritmo para a divisão dos quadros sendo codificados, buscando aumentar o speedup do processamento paralelo. Ali naquelas figuras, naqueles mapas de calor, as intensidades de vermelho significam a intensidade computacional para processar cada bloco do vídeo, né? Então, fica claro ali que os blocos mais à esquerda de cada um desses quadros consomem muito mais tempo, né, para serem executados do que aqueles em azul. Então, dividir igualmente esses quadros para serem codificados em paralelo não é a melhor solução, e nesse trabalho a gente verifica justamente isso, né? Então, a gente propõe um algoritmo que faz essa divisão de uma maneira mais inteligente, e a gente conseguiu observar ganhos de aumento de desempenho, né? Aqui naqueles gráficos a gente pode notar ali as linhas laranjas como sendo o nosso resultado de speedup, em comparação com a linha azul, que seria uma divisão igualitária dos dados para realizar o processamento. Além disso, a gente tem um trabalho que também faz a gente pode dizer, exploração do paralelismo num grão mais fino, né? Que procura paralelismo nos módulos de predição inter do padrão 3D HEVC. Esse trabalho adota dois modelos principais de aplicação. O primeiro considera o paralelismo existente entre os diferentes modos. A gente pode processar todos os modos de uma vez só. E o segundo considera o paralelismo existente entre a codificação realizada sobre os blocos, que é a segunda figura aqui à direita. O processo de codificação inter, então, foi implementado em C++ utilizando o PNP para permitir paralelismo, então um grão mais fino do que o trabalho anterior. E os resultados mostram um ganho de speedup de até 9 vezes em comparação com uma implementação sequencial do codificador. Então, fica claro que existe, né, potencial de paralelismo para as ferramentas do processo de codificação de sinais visuais. Bom, então, para terminar, já que a gente está batendo o teto aqui do nosso tempo, né, a codificação de sinais visuais é um tópico muito interessante para se fazer pesquisa. Vocês podem olhar, né, com aquele mapa conceitual que a gente tem aqui, a grande quantidade de áreas que a gente pode fazer pesquisa em cima de codificação de sinais visuais. Tem vários desafios, né, tanto do ponto de vista de algoritmo, quanto do ponto de vista de sistema, para a gente conseguir, de fato, habilitar sistemas de codificação de sinais visuais. E esses desafios só vão crescer conforme o tempo for passando, né? Essas novas tecnologias provendo mais imersão vão fazer com que a complexidade dos dados cresça exponencialmente. E a complexidade dos algoritmos de codificação vão aumentar para atender, né, as restrições de largura de banda que a gente tem para transmissão e também de armazenamento dos dados, né? Do ponto de vista de algoritmo, né, a gente necessita de a gente chama, né, ultra low complexity solutions, então de soluções de baixa complexidade, muito baixa complexidade, para a gente, com alta eficiência de compressão, né? Isso é essencial para que a gente consiga habilitar sistemas de codificação de sinais visuais. E a gente tem visto que soluções baseadas em aprendizado de máquina, né, machine learning e outras estratégias de aprendizado,
tem mostrado bastante potencial. E do ponto de vista da perspectiva do sistema, né, as soluções dedicadas, a gente tem visto que tem atingido altas taxas de processamento e baixo consumo energético. E o conhecimento da aplicação, né, na hora de desenvolver as soluções, tem maximizado esses resultados aí dos nossos trabalhos. Bom, era isso. Estamos abertos para perguntas. Obrigado aí pela atenção. Voltando aqui, então. Muito obrigado, professor Daniel. Muito obrigado, professor Guilherme. Eu vou passar aqui para perguntas. Pessoal, eu queria deixar vocês bem à vontade aí a fazer perguntas, tá? Então, podem escrever no chat, podem escrever ali no Q&A Answers, tá? Não fiquem encabulados aí, podem fazer perguntas. Aposto que o Guilherme e o Daniel aí estão bem dispostos a responder as dúvidas de vocês. Aqui, ó, o Rafael Padilha, ele está perguntando o seguinte, ó, sobre a questão de compressão de imagem ou vídeo, né? Você acredita que a onda de Deep Learning vai acabar substituindo as abordagens, entre aspas, clássicas de compressão, assim como já está acontecendo em outras áreas, como detecção de objetos, classificação, etc.? E como anda a aplicação de técnicas de encoders baseados em Deep Learning na área de compressão? As pesquisas estão fortes? Trabalhos no estado da arte conseguem bater as técnicas tradicionais? Para vocês. Tá bem legal a pergunta. Uma pergunta bem interessante. Deixa eu só... na verdade, sim, a gente não entrou em nenhum aspecto desse tópico na nossa fala, até porque no nosso grupo a gente não está trabalhando no momento com isso, mas tem muita pesquisa sendo feita, sendo realizada, onde o Deep Learning está sendo utilizado para substituir as abordagens clássicas de compressão mesmo, para substituir completamente o codificador de vídeo híbrido genérico que a gente conhece hoje, baseado em predição, transformada, condensação e entropia, né? Então, se a gente parar para fazer uma busca nos principais journals da nossa área, vocês vão ver que já existem muitos trabalhos publicados com soluções baseadas em autoencoders, por exemplo, que utilizam essas estratégias baseadas em Deep Learning para substituir o codificador. Agora, essas soluções, elas têm várias limitações ainda hoje, tem muitas limitações. A principal limitação, acho que é a complexidade, o custo computacional de fazer a operação baseada em Deep Learning. A gente tem um alto custo computacional nos nossos codificadores atuais, que são os codificadores híbridos, mas a complexidade dos codificadores baseados em Deep Learning são ainda muito maiores, ordens de grandeza maiores, o que acaba proibindo o uso para codificação, principalmente para codificação em tempo real, que é o que a gente quer, né? No nosso caso aqui, como nosso objetivo, na nossa palestra, principalmente, que a gente veio falar, é a habilitação, a fazibilidade, como é que chama? Factibilidade de um sistema de codificação visual. Nesse caso é ainda mais complicado, né? Se a gente quer assistir um vídeo que foi codificado em tempo real, um vídeo que tenha sido baseado em técnicas desse tipo. Então, por enquanto, eu não acredito que vão substituir, uma pergunta do Rafael aí fez, vão substituir totalmente os encoders atuais. Eu acredito mais em abordagens híbridas, mistas, como a gente tem abordado no nosso grupo, né? Soluções que misturam tanto para novas ferramentas, para o desenvolvimento de novas ferramentas, soluções que misturam aprendizado de máquina e outras formas de predição. Quem assistiu a palestra da Marta mais cedo viu que são soluções com bastante potencial e que existem formas de reduzir já a complexidade dessas ferramentas, mesmo baseadas em Deep Learning ou aprendizado de máquina em geral, tanto para o lado da redução de complexidade, que foi o que eu falei na minha parte aqui, né? Então, eu acredito mais em codificadores híbridos, a continuação dos codificadores híbridos, como a gente conhece, e que nesse híbrido ainda se incluam as ferramentas baseadas em aprendizado de máquina. Bem, foi muito bem respondido. Nós temos aqui uma outra pergunta do professor Bruno Zatti. Essa pergunta é uma pergunta um pouco sacana para vocês. Qual codec será o vencedor, em termos de mercado, da próxima geração pós-HEVC?
Diz na luta VVC, AV1, talvez, né? Ele não especificou quais. Qual desses, qual coder, né, vai substituir ele em termos de mercado, né? Qual seria o mais adotado pelo mercado na próxima geração, pós-HEVC? Os resultados de eficiência de codificação, pensando do ponto de vista de eficiência de codificação, mostram que o VVC está bem na frente do AV1. O AV1 tem resultados mais comparáveis com o HEVC do que com o VVC, né? Das análises que a gente fez. Mas do ponto de vista de mercado, talvez o AV1 tenha a vantagem de ser um codec livre de royalties e por isso talvez tenha a vantagem de sair na frente. Eu não sei como vai ser na indústria, os lobbies da indústria para isso se concretizar, né? Muito bem. Bom, mais perguntas, pessoal? Por favor, coloquem no chat. Talvez o AV2, que a gente vai ter uma palestra sobre isso, o AV2 seja o vencedor, o AV1 ainda não. O AV1 ainda está perdendo feio para o VVC, aparentemente, nos testes. Bom, a gente sabe que isso não é talvez o mais decisivo, não é o único fator para definir qual vai ser o mais usado pelo mercado, né? Até porque hoje em dia no mercado ainda o que se usa mais é o H264, né? Exato, né? Por muito tempo foi MPEG 2, mesmo depois do H264, e ainda tem sido muito H264, né? Tem muita coisa que envolve, né? Depende mais das tratativas dentro do mercado do que da eficiência de codificação. Bom, eu tenho uma questão que eu acho mais direcionada para a parte do assunto que o Daniel abordou ali. Bom, vou deixar a minha para depois aqui, porque surgiu aqui agora uma pergunta do professor Suzin, vou passar direto para ela, tá? Então, o processamento de imagem tem uma alta taxa de paralelismo, em especial no caso intra. Existe a preocupação em dividir a memória para fornecer o paralelismo no caso de múltiplos processadores? Não sei se ficou muito claro para a minha pergunta, né? Mas, na verdade, o paralelismo do intra ele não é tão possível assim se a gente pensar nos codificadores híbridos como a gente tem utilizado, porque existe aquela dependência, né? Como a gente tem codificação com perdas, existe uma etapa de reconstrução nos codificadores híbridos de hoje em dia que a gente precisa reconstruir o dado para depois utilizar ele como referência para realizar a predição intra, né? Então, na verdade, o paralelismo que a gente pode explorar, eu acho que está bem coberto naquele trabalho onde a gente explora ele no nível de modos e a nível de blocos fica um pouco mais complicado por causa dessa dependência, né? Quando a gente está pensando no sistema dedicado, né, acho que dividir a memória é sempre interessante porque a gente evita ter que ir nos níveis mais altos da estrutura da hierarquia de memória para fazer as buscas pelos dados necessários, mas claro que a gente tem um compromisso de réplica de quantidade dos dados que estarem em diferentes memórias, né? Então, isso eu acho que é tudo um trade-off que precisa existir aí quando a gente está pensando em dispositivos, em sistemas dedicados para realizar processamento paralelo no caso do Intel, né? Ter, por exemplo, núcleos para fazer a predição interseparados com suas próprias memórias, a gente vai ter que lidar com a comunicação dentro da hierarquia de memória, né? Não sei se eu respondi também. O Zinho falou ok, então acho que sim. Nesse contexto, Daniel, eu queria fazer uma pergunta mais direcionada para essa parte mais voltada para sistema e hardware que tu apresentou, né, na palestra. Uma das tendências assim no projeto de sistemas digitais hoje é o uso de reconfigurabilidade, né? Então a gente está vendo que isso está forte como tendência, né? Porque a gente tem indícios como a aquisição da Altera pela Intel, por exemplo, né? Então tudo indica que a gente vai ter um FPGA. Já tem alguns projetos assim, mas vai ser mais frequente tu ver um FPGA dentro de um circuito dedicado, dentro de um processador, por exemplo, propósito geral, ou dentro de um ASIC combinado com coisas específicas, com trechos de hardware reconfiguráveis dinamicamente, né? Agora, recentemente, teve a notícia da aquisição da Xilinx pela AMD, então, quer dizer, tudo indica que a gente está indo por esse caminho. Dos projetos que tu comentou, eu não vi nada relacionado a isso, mas no contexto da codificação de vídeo e desses outros formatos que tu apontou, no vídeo pontos, light fields, etc.,
Tu acha que esse caminho para o projeto de hardware também pode ser interessante? Em que aspectos tu acha que isso pode contribuir para ter hardware mais eficiente para esse tipo de processamento? Legal, interessante a pergunta, até porque eu tenho acompanhado um pouco esse processo mesmo, inclusive o evento aquele Whiskas está rolando, né, e teve uma palestra nessa linha, onde o cara da IBM estava mostrando lá os FPGAs que eles querem, né, na verdade as gavetas de FPGAs que eles querem botar na nuvem à disposição para executar as suas tarefas, já existem plataformas, né, que permitem isso. Na verdade, se a gente for olhar dentro das linhas de pesquisa do nosso grupo, aqueles trabalhos que estão mais no nível do sistema, né, principalmente aqueles que fazem avaliação de pegar os algoritmos de codificação e rodar eles em sistemas heterogêneos e avaliar quais núcleos de processamento são mais adequados para cada uma das operações, tem nos levado a pensar que essa questão da reconfigurabilidade, para a gente ter núcleos de processamento dedicados, quando a gente pensa num sistema heterogêneo completo, utilizando FPGAs, é uma boa saída. E tanto é que nós temos um projeto, né, na verdade, escrito nessa linha, onde a gente quer fazer o uso dessa, né, explorar soluções para codificação de sinais visuais, né, para ser mais abrangente, considerando outras tecnologias de vídeo, utilizando FPGAs em conjunto com CPUs, para que aquelas tarefas que são mais que exigem mais demanda de processamento sejam eventualmente, né, migradas para o FPGA, né, que a gente já vê sendo acoplado cada vez mais dentro dos sistemas heterogêneos, né? Esses sistemas em nuvem que eu falei são os que já existem, né, estão sendo utilizados. E a gente já tem um projeto nessa linha, né, para tentar explorar, né, o consumo de energia e o quanto de desempenho a gente pode ganhar. Eu enxergo que sim, Marcelo, a gente tem que apostar nessa linha, na verdade, de pesquisa, porque eu acho que isso é um futuro bem, já quase acontecendo já, né, de ter esse tipo de sistema disponível. Eu acho que a gente tem que saber utilizar esses sistemas, e é um desafio muito grande, né, porque os programadores de alto nível não estão acostumados a ter esse tipo de dispositivo e vai ser necessário ter pessoas que conheçam um pouco do hardware também quando forem utilizar esse tipo de plataforma. O microfone está fechado, Marcelo. Marcelo, o microfone. Ok. Problema clássico das videochamadas. Nós estamos com um tempo meio estourado, mas eu vou fazer uma última pergunta que apareceu aqui no Q&A Answers. Eu peço que vocês respondam da maneira mais breve que puderem. Relacionado à avaliação de qualidade, relacionado à avaliação de qualidade na área de codificação de vídeos, que tipo de pesquisas vocês visualizam como promissoras? A pergunta é do Rogério Cassanta, que também dá os parabéns aqui pela apresentação para vocês. Eu consigo pensar em duas, assim, uma delas é mais voltada voltada para o que eu mostrei no finalzinho da minha parte da minha fala, que são estratégias que conseguem aproximar mais as métricas objetivas das métricas subjetivas, das avaliações subjetivas. Porque o problema das métricas objetivas é que nem sempre elas refletem aquilo que a gente está realmente assistindo, né? Se a gente tem às vezes um resultado muito ruim na métrica objetiva não é realmente visto como algo muito, muito ruim na avaliação subjetiva por sujeitos, né? Por pessoas de verdade. Então, uma das possibilidades, dos trabalhos que eu acho que tem potencial é buscar formas de conseguir aproximar o mais próximo possível, deixar o mais próximo possível o resultado da métrica objetiva das métricas subjetivas, que vai na linha desse trabalho que a gente está desenvolvendo no grupo. E um outro aspecto que eu acho que é muito importante aí no que o Rafael perguntou, Rafael é o nome, né? Não, Rogério. Que o Rogério perguntou. São estratégias para avaliação de qualidade subjetiva, agora mesmo subjetiva, para outros tipos de sinais visuais diferentes de vídeo 2D, porque a gente tem bastante domínio e consegue aplicar os protocolos de avaliação de vídeo subjetivo, de avaliação subjetiva de vídeos 2D. Só que a gente ainda não sabe bem, ainda está bastante indefinido na comunidade em geral, como se faz a avaliação de outros tipos de sinais visuais, tipo nuvens de pontos, light fields. Não existem protocolos definidos e datasets específicos para conseguir fazer essas avaliações. Então, acho que esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa é bastante promissora na nossa área, que precisa ainda de bastante foco, acho que precisa ainda de bastante
tempo debruçado sobre isso. A gente precisa pensar um pouco melhor. Muito obrigado, então, pelas respostas. Eu esqueci de comentar uma coisa, né? Porque no início da sessão fiz a apresentação de vocês e eu esqueci de comentar que os dois estão em pós-doc nesse momento, em Lisboa, estão dividindo um apartamento em Lisboa, então por isso estão juntos aí, né? Nessa palestra. Não estamos furando a quarentena. Burlando o isolamento social, de fato, estão dividindo o mesmo apartamento, então por isso estão juntos. Muito bem, muito obrigado novamente, professor Daniel, professor Guilherme, pela palestra, pelas respostas.